Pastor é flagrado com uma garota de programa dentro de um quarto de hotel. Eu vou contar com todos os detalhes para vocês, para que fique tudo bem esclarecido. Eu sou o Sátrio Araújo e eu conto muito com seu apoio, com sua curtida, com seu comentário, compartilhamento, enfim. Desde já agradeço a todos que assim o fizerem. Eu vou começar do começo para que vocês entendam. Olha, o rapaz tinha 16 anos de idade quando ele começou a pregar a palavra de Deus nas igrejas da sua cidade, a ponto de já estar sendo convidado para pregar também nas igrejas das cidades circunvizinhas e ganhou um certo nome na região. Um rapaz bom, educado, atencioso. Logo começou a namorar com a menina quando ele tinha seus 18 anos. E aí aquele namoro muito promissor, né? Ele gostava muito dela e ela também gostava dele. Noivaram-se e logo os pastores, seus líderes começaram a orientar ele, dizendo que tinha vontade de consagrar ele ao diaconato, e para consagrar o diaconato ele teria que casar, mas não queria apressar o casamento dele. Aí ele e a sua noiva queriam decidir qual era o momento certo de casar, mas eles já queriam casar, gente. Então ele conseguiu um emprego e casou muito novo, né? Casou com aquela jovem. E logo o pastor consagrou ele ao diaconato, porque ele tinha o dom, gente, ele tinha o talento. E logo, gente, ele foi consagrado também ao presbitério, se tornou o presbítero mais novo da cidade, né? E o pastor um dia fez uma proposta para ele. Depois de algum tempo, ele disse: olha, eu tenho uma igreja para você pastorear em cidade tal. Não sei se você tem a chamada. Se você tiver a chamada, ore a Deus. E ele disse: pastor, há tempo que eu já venho orando a Deus e Deus já tinha me revelado. Eu aceito, eu vou falar com minha esposa e com certeza ela aceita também. Pois pronto, conversou com a esposa aceitou. Eles aceitaram e o pastor designou aquele casal para presidir uma igreja em uma cidade distante, bem distante da cidade que ele morava. Então o que acontece? Eles foram muito felizes e tentaram aumentar a família, ter um filho. E aí eles descobriram que a sua esposa era estéril, ela não podia engravidar. Fez o tratamento e não conseguiu engravidar de forma alguma. Tentaram alguns anos e nada, gente. Até que a sua esposa foi diagnosticada com um problema muito sério e chegou a ponto que aconteceu o que ninguém deseja. Ela partiu para a eternidade. E o jovem pastor ficou sozinho, sabe? Sozinho dentro de uma casa e dirigindo a igreja. Passou alguns meses, quando completou um ano, os pastores, líderes, começaram a conversar com ele, dizendo assim: você precisa casar, um pastor precisa ter uma adjuntora, uma esposa. E ele disse: no tempo certo eu vou casar, quando Deus colocar uma pessoa certa na minha vida, mas está muito recente. 2 anos e nada do pastor casar. E os pastores: e aí, como é que tá as coisas? Vai casar e tal? Eles: não, ainda Deus não mandou ninguém para mim, eu estou esperando no tempo de Deus. Os pastores se preocuparam muito com essa situação, eles solteiros, sabe? Aí o que acontece? Tinha uma irmã da igreja central, da igreja sede da cidade que ele saiu para ser pastor. Essa irmã trabalhava de camareira em um grande hotel na cidade. Um hotel de luxo. E ela, um dia, estava lá, quando tinha um casal no quarto, um homem e uma mulher, e aquele homem acionou a gerência, a recepção do hotel, pedindo a camareira, porque eles haviam derrubado um suco na cama e tinha que limpar. A recepção direcionou essa camareira, que era a irmã evangélica lá dessa igreja, para fazer lá a limpeza. Quando ela chegou lá, ela ficou surpresa. Limpou, viu o homem e a mulher lá no quarto, mas ficou assim, muito surpresa com o que viu. Saiu dali horrorizada e ficou orando a Deus: meu Deus do céu, o pastor com aquela mulher, com uma garota de programa dentro daquele quarto,
Meu Deus, eu não sei se eu conto o pastor presidente ou se eu guardo isso para mim. Eu não sou de fofoca, Jesus, me revela, Senhor. E orou a Deus e não se aguentou, não se conteve e disse, eu preciso contar porque o homem está pregando do mesmo jeito, dirige a igreja, Santa Ceia, do mesmo jeito e tendo esse relacionamento aqui com essa garota. Eu vi com os meus olhos, conversou com o pastor presidente. Pastor, eu estava lá no hotel e fui chamado, quando cheguei lá no quarto, eu vi o pastor com uma garota no quarto. Aí o pastor presidente disse, irmã, isso é muito sério, você tem certeza? Ele tenho certeza. Ele disse, irmã, eu vou chamar mais alguém da diretoria. Chamou o copastor, os presbíteros da diretoria e conta aí, minha irmã. Ela disse, eu não sou de conversa como vocês sabem, eu sou serva de Deus. Mas eu não posso ver uma coisa dessa e ficar calada, pastor. Eu tenho que passar aqui para vocês. Era ele sim, irmã, era ele. Não estava escuro não, irmã. Era de dia, pastor, de dia. E até a pintazinha que ele tem aqui, a manchazinha no rosto, olha. Ele não tem a manchazinha aqui do pastor, não tem? Tem. Pronto. Do mesmo jeito ele tem a manchazinha aqui no rosto, pastor. Eu estava lá de frente para ele, assim, 1 metro de distância. Eu vi ele e a mulher lá, pastor. O pastor disse, isso não pode ficar assim não. A gente vai ter que conversar com ele. Aí o que acontece? A irmã foi para casa e o pastor presidente foi lá com o seu copastor visitar esse pastor, né? E disse, pastor, é o seguinte, o senhor está bem? Ele disse, estou bem, graças a Deus. E aí, já tem uma pessoa, vai casar, como é que tá noivo? Ele disse, não tenho ninguém, não estou noivo, mas Deus vai botar uma pessoa na minha vida, pastor. Ele disse, rapaz, é o seguinte, olha, a gente viu aqui, é muito difícil, mas tá tendo aí uma conversa aí, rapaz, que você foi visto no hotel com uma pessoa, com uma garota você sabe, né? Aí ele disse, eu? Sim, o senhor. E a irmã não mente que disse isso. Ele, não, tem alguma coisa errada. Eu disse, não tem não, pastor. Tem não. Aí ele disse, meu Deus do céu, não sou eu não. Chame ela agora. Vamos falar com ela agora. Ele disse, ela está viajando. Só volta daqui a 7 dias. Após falo com ela por telefone. Eu disse, não, por telefone essas coisas não se resolvem. Tem que ser pessoalmente. Pastor, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, e aquele que encobre nunca prosperará, pastor. Ele disse, eu não fiz nada, meu pastor, meus amados. Eu não sou hipócrita, acredita em mim. Ele disse, pastor, então vamos marcar a reunião com a irmã quando ela voltar? Ele disse, tudo bem, o pastor foi embora para casa, o pastor com a comissão, e o pastor ficou assim, meu Deus, o que inventaram de mim? Aí o inimigo trabalhou na cabeça daquele pastor, ele disse, já sei. Tomou banho, vestiu uma roupa mais esportiva. Pegou o seu carro e disse assim, eu vou embora agora. Não era embora, abandonar a casa. Ele disse assim, eu vou. Ele decidiu ir para uma cidade que distava 250 quilômetros da sua cidade. Ele disse, a mulher que eu encontrar pela frente lá, eu quero fazer... Tá entendendo? Já estão falando de mim mesmo? Levantaram essa calúnia contra mim? Então, já que estão falando, eu vou fazer mesmo. Eu estou com tantos anos já, que não tenho ninguém na minha vida. Eu vou pegar a primeira que der sopa para mim, eu vou fazer. E lá na frente eu acerto as contas com Deus. E ele saiu com esse propósito, entrou dentro do carro e saiu para uma cidade que distava 250 quilômetros da cidade dele. No meio do caminho tem um carro parado, quebrado, com 2 mulheres fora. Uma dando com a mão assim, pedindo ajuda, carona. Ele parou o carro, a moça olhou assim e disse assim, bom dia, moço. Boa tarde, moça. Ele disse, boa tarde. Será que o senhor poderia me ajudar? Meu carro quebrou. Meu carro é novo, mas infelizmente quebrou. Então já acionei o seguro, o guincho já está vindo, mas eu tenho um compromisso em cidade tal, que justamente era a cidade que o pastor estava indo. Eu tenho um compromisso na cidade tal, preciso chegar lá a tempo, vou deixar minha amiga aqui para resolver a questão com o seguro. Aí o pastor disse assim, ela disse, você pode me dar uma carona? Ele disse, posso sim. Ele entrou no carro, toda com aquelas roupas, sabe aquelas roupas que aquelas mulheres usam? Bem atraente, bem maquiada, um perfume bem atraente, bem envolvente, sabe? E aí ela sentou do lado dele, ele já acelerou o coração e já maquinou, disse assim, vai ser essa daí, vou dar uma investida. E aí ela começou a conversar com ele, perguntou assim, você faz o quê da vida? Ela disse assim, eu sou garota de Pro. Aí disse, eu ganho minha vida, eu sou do interior,
mas vim trabalhar na cidade grande, vim para estudar. Meus pais pensam que eu vim para estudar, mas é que eu ganho minha vida fazendo isso. Eu tenho 2 carros novos, eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa no interior, tenho um investimento no banco e faço isso todos os dias. Ganho muito dinheiro, porém tem uma coisa. Ele diz, qual é a coisa? Eu não tenho felicidade, eu não sei o que é ser feliz, eu vivo com peso assim na consciência, sabe? A minha vida não está muito legal não. E o senhor faz o que da vida? Aí ele atrás de falar de Jesus para ela e calado, escutando a conversa dela. O senhor faz o que da vida? E ele não se conteve e disse assim, eu sou pastor. Chegou, me arrepio aqui, gente. Eu sou pastor. E ela disse, sim, o senhor é pastor? Aí ele, sim, eu sou pastor. Aí ela disse assim, eu sei que o senhor é pastor. Ele disse, você sabe que eu sou pastor? Ele disse, sim, eu sei que o senhor é pastor. Por quê? Porque eu já fui a um congresso e o pregador era o senhor. Eu era evangélica, pastor. Eu era da igreja, pastor. Só que levantaram uma conversa de mim que não existiu. Que eu tinha feito algo com um rapaz lá dessa igreja. Que eu tinha saído com esse rapaz. E eles disseram que era eu, mas não fui eu, pastor. Eu não tive nada com homem nenhum até aquele momento, pastor. Mas eles disseram que era eu e não tiveram prova e me disciplinaram. Eu disse, não sou eu, me disciplinaram. E o jovem que eles disseram, ninguém sabe quem é esse jovem, não apareceu, não foi consultado, não era eu peguei, pastor, eu fiquei assim indignado e disse, a partir de hoje eles vão ver quem vai ser eu agora. Aí eu entrei nessa vida, pastor. E quando eu estava aqui, o senhor acredita que o Espírito Santo pode me usar, pastor? O pastor disse, eu não só acredito que ele pode lhe usar, como ele está lhe usando agora. Pois bem, eu estava aqui, pastor, estou todo arrepiado contando. Eu estava aqui quando vinha o carro, quando eu disse assim, o Espírito Santo falou comigo aqui, dentro do meu coração, eu disse assim, o primeiro carro que parar para você conte o que passou na sua vida. Por isso que eu estou lhe contando, pastor, o que passou na minha vida, porque o Espírito Santo de Deus, quem mandou eu contar? O pastor disse, você crê? Ela disse, você crê, pastor? Eu disse, eu creio. Minha filha, você quer voltar para Jesus? Ela disse, eu quero e eu preciso, pastor. Ele disse, eu posso orar por você agora? Ela disse, pode, eu quero entregar minha vida a Jesus agora. Parou o carro, fez uma oração por ela, e ali ela, muito emocionada, ela deu o telefone ao pastor, o pastor deu o telefone a ela, do endereço da igreja, e aí ele disse, eu vou visitar a sua igreja, pastor. E aí o que acontece? Quando ele estava falando com ela, o pastor presidente liga para ele e diz, pastor fulano de tal, ele disse, sim, vem aqui agora, eu quero falar com o senhor com urgência, a irmã está aqui, nós precisamos falar com você com urgência. Ele pegou, deixou a pessoa na cidade e voltou. Era 250 quilômetros de distância. Mas ele voltou, chegou muito tarde da noite, certo? Quase entrando, varando a madrugada. E aí o que acontece? Quando ele chegou lá, o pastor fez a reunião. Estava a irmã que disse que viu, o pastor presidente e o pastor e mais alguns obreiros. Eles estavam chorando, gente. Cabeça baixa, a irmã soluçava. Cabeça baixa. E o pastor presidente, meu amado pastor, como é que o senhor está? Ele disse, eu estou bem, pastor. Eu estou bem, estou vindo agora de cidade tal, sabe? Ele disse, meu pastor, é o seguinte, conte, minha irmã, conte. Ela disse, não, pastor, é o seguinte, eu sou camareira do hotel e eu vi um homem com uma mulher lá no quarto do hotel e eu vi que ele tinha a manchazinha do senhor, era o senhor todinho. E eu disse, o pastor, que era o senhor. Aí ele disse, mas você sabe que não era eu? Ele disse, não sabia. O problema, aí o presidente disse assim, pastor, deixa eu esclarecer para o senhor o que está acontecendo. Ela realmente viu o senhor lá com essa garota. Mas na verdade não era o senhor. Ele disse, como assim? A gente descobriu, gente, sabe o que aconteceu? Esse pastor, ele foi adotado. Tiraram ele do orfanato, uma família pegou ele no orfanato. Por quê? Porque quando ele nasceu, ele era gêmeo, gente. Ele tinha um irmão gêmeo. Quando ele nasceu, uma família pegou esse irmão dele gêmeo
e foi embora para os Estados Unidos. Foi embora. Tá entendendo? E ficou ele. E aí a família dele depois se foi. E depois tiveram que adotar ele. E outra família veio, pegou para criá-lo. E procurou muito esse irmão gêmeo dele, mas não tinha documento, não tinha registro. Esse irmão gêmeo dele sumiu, desapareceu. E aí ele estava fazendo um trabalho de engenharia naquela cidade e constantemente ele vinha para aquele hotel e aquela garota, era que a mulher disse que era, pensava que era uma garota de pro, era a esposa dele, que era gêmeo com ele. Então ele reencontrou o irmão, fazia mais de 40 anos, gente. Foram separados recém-nascidos. Aquela garota, ela foi para a igreja naquela mesma noite daquela cidade e confessou Jesus diante de todos. Sabe? Casos como esse existem muitos, de injustiça. De pessoas que dizem que viu sem ter visto, que provam que você fez sem você ter feito, e muitos têm tomado uma decisão como essa garota tomou, e como esse pastor tomou, mas Deus apareceu na hora e mudou a situação. Eu quero dizer para você que está me vendo e me ouvindo aqui agora, eu não sei qual foi a injustiça que você sofreu nesses últimos dias. Olha, não faça justiça com suas próprias mãos, não se desespere, espere em Deus com calma, porque Deus vai fazer com que as águas fiquem tranquilas. Deus vai soprar na tua vida e vai colocar os pingos nos is. Não faça nada precipitadamente com a cabeça quente. Tenha calma, conte até 10. Respire fundo e conte até 10. 2, até 10. Pausadamente, ore, acalma, sossega o coração. Deus está agindo, Deus vai operar, Deus vai fazer, Deus vai multiplicar, Deus vai trazer de longe para te abençoar. Certo? Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.